Comunicação não violenta. Relacionamentos pessoais e profissionais. Marshall B. Rosenberg. Item: CNV em ação. Diálogos intitulados CNV em ação aparecem ao longo deste livro. Servem para dar o gostinho de uma conversa real em que um dos interlocutores aplica os princípios da comunicação não violenta. Entretanto, a CNV não é apenas uma linguagem nem um conjunto de técnicas para usar as palavras. A consciência e a intenção que a CNV abrange podem muito bem expressar-se pelo silêncio, característica do estar presente, pela expressão facial e pela linguagem corporal. Os diálogos de CNV em ação que você lerá são versões necessariamente resumidas de conversas reais, em que momentos de empatia silenciosa, narrativas, humor, gestos etc. contribuiriam para que se estabelecesse entre as duas partes uma conexão mais natural do que pode parecer quando se condensam os diálogos na forma impressa. Assassino de crianças. Eu apresentava a comunicação não violenta a cerca de 170 palestinos muçulmanos numa mesquita do campo de refugiados de Deixep, logo ao sul de Belém, na Cisjordânia. Na época, o comportamento das pessoas não era favorável aos americanos. De repente, enquanto eu falava, percebi que um rumor de tumulto se espalhava pelo público. "Estão cochichando que você é americano", alertou meu intérprete, no mesmo momento em que um dos participantes se levantava subitamente. Olhando fixo para mim, ele gritou a plenos pulmões: "Assassino!" De imediato, uma dúzia de outras vozes se juntou a ele em coro: "Assassino! Assassino de crianças!" Felizmente, fui capaz de concentrar atenção no que aquele homem sentia e necessitava. No caso em questão, eu tinha algumas pistas. A caminho do campo de refugiados, eu vira várias latas vazias de gás lacrimogêneo, que haviam sido atiradas contra o campo na noite anterior. Em cada uma delas, estavam claramente marcadas as palavras Made in USA, fabricado nos Estados Unidos. Eu sabia que os refugiados tinham muita raiva dos Estados Unidos por fornecerem gás lacrimogêneo e outras armas a Israel. Dirigi-me ao homem, que me chamara de assassino. "MBR, você está com raiva porque gostaria que meu governo usasse seus recursos de forma diferente?" Eu não sabia se meu palpite estava certo. No entanto, o fundamental era meu esforço sincero de me sintonizar com o sentimento e as necessidades daquele homem. "Homem, pode ter certeza de que estou. Você acha que precisamos de gás lacrimogêneo? Precisamos é de esgotos, não do gás lacrimogêneo de vocês. Precisamos de moradias. Precisamos ter o nosso país." "MBR, então você está furioso e gostaria de algum apoio para melhorar suas condições de vida e obter independência política." "Homem, você sabe o que é viver 27 anos aqui, do jeito que tenho vivido com a família, filhos e tudo mais? Você tem a mais ínfima noção do que isso tem sido para nós?" "MBR, está me parecendo que você está muito desesperado e imagina se eu ou qualquer outra pessoa pode realmente compreender o que significa viver nessas condições. Foi isso mesmo que você quis dizer?" "Homem, quer compreender? Me diga, você tem filhos? Eles vão à escola? Tem parquinhos para brincar? Meu filho está doente. Ele brinca no esgoto a céu aberto. Sua sala de aula não tem livros. Já viu uma escola sem livros? MBR, estou ouvindo quanto é penoso criar seus filhos aqui. Você gostaria que eu soubesse que o que você quer é o que todos os pais desejam para os filhos: boa educação, oportunidade de brincar e crescer em um ambiente saudável. Homem, é isso mesmo. O básico. Direitos humanos, não é isso que vocês americanos dizem? Por que não vem mais de vocês aqui para ver que tipo de direitos humanos vocês estão trazendo para cá? MBR, você gostaria que mais americanos tomassem consciência da enormidade do sofrimento que ocorre aqui e vissem em detalhe as consequências de nossas ações políticas?
Nosso diálogo continuou, ele, manifestando sua mágoa por 20 minutos mais, eu, procurando captar o sentimento e a necessidade por trás de cada frase. Não concordei nem discordei. Recebi as palavras dele não como ataque, mas como presente de outro ser humano que se dispunha a compartilhar comigo sua alma e sua profunda vulnerabilidade. Quando se sentiu compreendido, o homem conseguiu ouvir de mim explicação de por que eu estava naquele campo. Uma hora depois, o mesmo homem que chamara de assassino me convidava a ir à sua casa para um jantar de Ramadã. Item 2. A comunicação que bloqueia a compaixão. Não julguem para que não sejam julgados. Pois, da mesma forma que julgam, vocês serão julgados. Mateus capítulo 7, versículo 1. Ao estudar a questão do que nos afasta do estado natural de compaixão, identifiquei formas específicas de linguagem e comunicação que acredito contribuam para o comportamento violento com os outros e conosco. Para designar tais formas de comunicação, utilizo a expressão comunicação alienante da vida. Item 3. Juízos morais. Um tipo de comunicação alienante da vida são os juízos morais, que inferem erro ou ruindade nas pessoas que não agem conforme certos valores. Tais julgamentos aparecem em frases como: seu problema é ser egoísta demais, ela é preguiçosa, eles são preconceituosos, isso é errado. Culpa, insulto, depreciação, rotulação, crítica, comparação e análise são formas de julgamento. Certa vez, o poeta sofista Rumi escreveu: além das ideias de certo e de errado existe um campo. Eu me encontrarei lá com você. No entanto, a comunicação alienante da vida nos prende num mundo de ideias sobre o certo e o errado, um mundo de julgamentos, uma linguagem cheia de palavras que classificam e dicotomizam as pessoas e seus atos. Quando empregamos essa linguagem, julgamos os outros e seu comportamento preocupando-nos com o que é bom, mal, normal, anormal, responsável, irresponsável, inteligente, ignorante, etc. Muito antes de ter chegado à idade adulta, aprendi a me comunicar de uma maneira impessoal que não exigia que eu revelasse o que se passava dentro de mim. Quando encontrava pessoas ou comportamentos de que não gostava ou não compreendia, reagia considerando-os errados. Se meus professores me passavam uma tarefa que eu não queria fazer, eles eram medíocres ou estavam exorbitando. Se alguém me desse uma fechada no trânsito, minha reação era gritar: idiota! Quando usamos tal linguagem, pensamos e nos comunicamos com base no que há de errado com os outros para se comportarem desta ou daquela maneira ou, ocasionalmente, o que há de errado com nós mesmos para não compreendermos ou reagirmos do modo que gostaríamos. Nossa atenção se concentra em classificar, analisar e determinar níveis de erro, em vez de fazê-lo no que nós e os outros necessitamos e não conseguimos obter. Assim, se minha mulher deseja mais afeto do que lhe dou, ela é carente e dependente. Mas, se quero mais atenção do que me dá, então ela é indiferente e insensível. Se meu colega atenta mais aos pormenores do que eu, ele é meticuloso e compulsivo. Por outro lado, se sou eu quem presta mais atenção aos detalhes, ele é descuidado e desorganizado. Estou convencido de que todas essas análises de outros seres humanos são expressões lamentáveis de nossos valores e necessidades. São lamentáveis porque, quando revelamos valores e necessidades de tal forma, reforçamos a postura defensiva e a resistência a eles nas próprias pessoas cujo comportamento nos interessa. Ou, se essas pessoas concordam em agir de acordo com nossos valores porque aceitam nossa análise de que estão erradas, é provável que o façam por medo, culpa ou vergonha. Todos pagamos caro quando os outros reagem a nossos valores e necessidades não pelo desejo de se entregar de coração, mas por medo, culpa ou vergonha. Cedo ou tarde, sofreremos as consequências da diminuição da boa vontade daqueles que se submetem a nossos valores pela coerção que vem de fora ou de dentro.
Eles também pagam um preço emocional, pois provavelmente sentirão ressentimento e menos autoestima quando reagirem a nós por medo, culpa ou vergonha. Além disso, toda vez que os outros nos associam a qualquer um desses sentimentos, reduzimos a probabilidade de que no futuro venham a reagir com compaixão a nossas necessidades e valores. Aqui, é importante não confundir juízos de valor com juízos morais. Todos fazemos juízos de valor sobre as qualidades que admiramos na vida, isto é, podemos enaltecer a honestidade, a liberdade ou a paz. Os juízos de valor refletem o que acreditamos ser melhor para a vida. Fazemos juízos morais de pessoas e comportamentos que estão em desacordo com o nosso juízo de valor, por exemplo, a violência é ruim, as pessoas que matam são más. Se tivéssemos sido criados com uma linguagem que facilitasse expressar a compaixão, teríamos aprendido a manifestar de pronto nossas necessidades e valores, em vez de insinuarmos que algo é ou está errado quando esses não são cumpridos. Em outro exemplo, em vez de dizer a violência é ruim, poderíamos dizer, tenho medo do uso da violência para resolver conflitos. Prefiro a solução de conflitos por outros meios. A relação entre linguagem e violência é tema das pesquisas de O.J. Harvey, professor de psicologia na Universidade do Colorado. Ele pegou amostras aleatórias de obras literárias de países mundo afora e tabulou a frequência das palavras que classificam e julgam as pessoas. Seu estudo constata elevada correlação entre o uso frequente dessas palavras e a incidência de violência. Não me surpreende saber que existe consideravelmente menos violência nas culturas em que o povo pensa em necessidades humanas do que em outras nas quais as pessoas se rotulam de boas ou más e acreditam que as más merecem punição. Em 75% dos programas exibidos nos horários em que há maior probabilidade de as crianças americanas assistirem à televisão, o herói ou mata pessoas ou as espanca. Tal violência costuma constituir o clímax do espetáculo. Os telespectadores, a quem se ensinou que os maus merecem castigo, sentem prazer em ver essa violência. Na raiz de grande parte da violência, ou talvez de toda ela verbal, psicológica, física, entre familiares, tribos ou países, está um tipo de pensamento que atribui a causa de um conflito ao fato de os adversários estarem errados e a correspondente incapacidade de pensar na própria vulnerabilidade e na dos outros o que se sente, teme, anseia, do que talvez se sinta falta, etc. Durante a Guerra Fria, testemunhamos essa perigosa maneira de pensar. Os líderes americanos viam a União Soviética como um império do mal decidido a destruir o American Way of Life e modo de vida americano. Os mandatários soviéticos referiam-se aos americanos como opressores imperialistas que tentavam subjugá-los. Nenhum dos dois lados reconhecia o medo que se escondia atrás daqueles rótulos. Item 4. Comparações. Outra forma de julgar é fazer comparações. No livro Como Enlouquecer Você Mesmo, Dan Greenburg demonstra com humor o poder insidioso que o raciocínio empresarial pode exercer sobre nós. Ele declara que, se os leitores tiverem o desejo sincero de tornar sua vida infeliz, devem aprender a se comparar com outras pessoas. Greenburg fornece alguns exercícios a quem não conhece essa prática. O primeiro mostra fotos de corpo inteiro de um homem e uma mulher que encarnam o ideal de beleza física, de acordo com os padrões da mídia contemporânea. Pede-se aos leitores que tomem suas medidas corporais, comparem-nas com as indicadas nas fotos daqueles dois espécimes atraentes e matutem sobre as diferenças. O exercício cumpre o prometido: ao fazermos as comparações, começamos a ficar infelizes. No momento em que já estamos tão deprimidos quanto possível, nós viramos a página e descobrimos que esse exercício tinha sido só aquecimento. Já que a beleza física é relativamente superficial, Greenburg nos dá agora a oportunidade de nos compararmos aos outros em algo que importa para valer, as realizações pessoais. Ele afirma que escolheu na lista telefônica alguns indivíduos para comparação. O primeiro nome que ele diz ter achado é o de Wolfgang Amadeus Mozart. Greenburg enumera os idiomas que Mozart falava e as obras importantes que compôs quando ainda era adolescente.
O exercício nos instrui então a nos lembrarmos de nossas respectivas realizações na atual fase da vida, compará-las com o que Mozart já havia conseguido aos 12 anos e refletir longamente sobre as diferenças. Por meio daquele exercício, até os leitores que nunca conseguem sair da infelicidade que se impuseram são capazes de ver quanto esse tipo de pensamento bloqueia a compaixão, tanto consigo quanto com os outros.